Maravilha do céu, glória a Deus. São 7h15. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos aqui de posse de vitória. Aleluia. Porque Deus é bom. Deus, Ele é maravilhoso. Deus é tremendo, irmão. Eu estava numa peleja com a caixa de som. Troquei umas 6 vezes. 6 vezes. Um homem, é triste dizer isso, irmão. Um homem que se diz de Deus, disse que me vendeu algo bom, me abandonou, pensou que eu ia ficar no vento. Não fiquei. Eu entreguei ele na mão de Deus. Eu falei, meu irmão, a obra de Deus é contigo com Deus. E comecei a correr atrás, e fui lá ontem, para a glória de Deus, e peguei uma caixa nova, outra 0. Não é, irmão, dinheiro, não é porque tem que ser novo. Primeiro, que foi para Deus, e segundo, tem que ser o melhor para Jesus. O homem, ele se levanta, pensa que vai te atrasar. Na verdade, ele não te atrasa. Ele acaba se embaraçando ele mesmo. Porque Deus é fiel, irmão. Deus não desampara ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é bom, persevera, irmão. Eu quase que ia usando os artifícios da justiça. Estava quase. Faltou pouco para mim usar a justiça. Só que eu fui orar a Deus e falei, não vou usar o artigo 18, inciso 1, inciso 2 não. Eu não quero dinheiro, eu quero um produto bom. E graças a Deus, todas as pessoas que me atenderam, desde o princípio, sempre pessoas educadas, muito educadas, pessoas cristãs, louvado seja Deus. Irmão, trabalhe com oração, não brigue, não discute. Bispo, se alguém começar a gritar, dá as costas e sai fora. E se a pessoa vier atrás de tu, entra na tua casa, liga para a polícia. Diga que é invasão, a polícia vem, prende e leva. Porque tem a lei, tem que usar tudo. Nós não brigamos com a carne e com o sangue. Mas quando a carne e o sangue quer partir para a ignorância, você foge, liga para a polícia. Porque Deus é justiça. Então eu fui lá, peguei uma caixa ontem. A caixa está uma maravilha, o rapaz muito atencioso. Ele é o técnico das caixas lá. Me explicou direitinho. Como o outro não me explicou, ele me explicou tudo. Aí coloquei aqui, está funcionando. Eu botei o cabo porque o cabo fica mais forte. Então eu botei o cabo aqui e ficou tudo bem. O Bluetooth está bom. Deus é fiel. Aí eu fui botar no notebook, o notebook está com um probleminha, está fazendo um chiado. Aí eu falei, bom, aqui eu sei que é o notebook, aí eu usei um celular. Por isso eu disse para alguns irmãos, fiz uma live, não posso agora por enquanto fazer no TikTok, tem muita gente lá também. Aí eu vou ver se eu consigo tirar uns pedaços depois do culto, vou jogando no TikTok, depois eu vou fazer uma live lá, porque não tem como fazer agora que o celular deu problema. E também ia precisar de celular para cá. Então nos ajude em oração. A obra de Deus, ela é assim, o homem se levanta para tentar entrar no teu caminho, para te atrapalhar. Mas você que persevera no Senhor, você que ora, você que tem a vida no altar, meu irmão, Deus, Ele vai lutar por você e vai te dar vitória. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Praise to be God. God bless o Paquistão, Índia, Quênia, África, Inglaterra, Estados Unidos, todas as nações do mundo que nos assistem. Deus abençoe cada estado do Brasil. Eleva sub na Sarábia. Deus abençoe todos os bairros.
que sofrem com enchente. Vamos orar, irmão. O apóstolo Paulo disse para nós orar pelos governantes, para que a gente tenha uma vida sossegada. Sai desse negócio de ficar muito na internet. Tira mais tempo de oração. Eu falei hoje, não fica só. Eu vejo que é o mesmo negocinho, mas detenha-se mais a oração. Ora aí para Deus trocar esse governador, trocar presidente, trocar tudo, irmão. Está tudo uma bagunça. Alagamento de tudo que é lago, assalto. Parece até que não tem autoridade, mas tem, irmão. É porque está muito lugar sendo assaltado ao mesmo tempo. E a polícia, ela não dá conta de todo mundo, irmão. Vamos orar aí. Aleluia. Só vitória, terra. Posse de vitória. Aleluia. Vamos orar aí para Deus tocar aí no presidente, amém? O presidente é uma bênção. Terra, tem que falar assim. O presidente é uma bênção, tem que profetizar para tocar e para liberar o exército. O exército ir para as ruas. Tem vários exércitos Maria Aeronáutica espalhados aí pelo Brasil, no Rio de Janeiro. Taxizone na rua, irmão. Ataca soldados, capitães, tenentes, faz guarida, vai inibir o assalto, irmão. Vai inibir o assalto. Bota o exército na rua. Eu lembro que muitos anos, eu tinha 23 anos, trabalhava numa empresa de corte de obra. Foi um carnaval, eu não era crente, claro. Eu estava lá em Paquetá. O exército estava na rua, lá no centro da cidade. Peguei o ônibus tranquilo, vim tranquilo, sem tumulto na rua, sem algazarra. Nós sabemos que o nosso presidente não, porque eu não votei nele. O presidente proibiu o exército de estar nas ruas, para a comunidade, essas coisas. Então bota o exército na rua para inibir assalto. Vamos orar. Amém? E Deus abençoe todos os policiais civil, militar, federal. Amém? Deus abençoe esses homens aí que ficam na pista aí, bota a cara lá pela nossa vida. Ora por eles também, irmão. Amém? Ora pelos traficantes para Deus libertar, para os vapores que passam droga. Ora para Deus libertar, irmão. Amém? Porque Deus é justiça. Aleluia. Sou o bispo Ademir Santiago, Igreja Missionária Fogo para as Nações. Por enquanto, Deus ele está vendo aí uma grande vitória para esse ministério, e o nome da igreja será mudado. Amém? Não é porque a gente quis, não. É porque já está catalogado, já existe aí. Por causa do que Deus vai nos dar, teve que ser trocado. Poucas palavras. 3 palavras. Amém? Será trocado do ministério, mas é bênção. Importante é a gente estar legalizado. Então Deus está trabalhando. Depois a gente dá glória para Deus aí e fala o que Deus fez. Amém? Rua Plutão, número 152, Vigário Geral. É o endereço que o diabo teme. Endereço que Satanás é obrigado a recuar. Toda bruxaria tem que cair por terra nessa noite contra a minha vida e contra a tua vida. Elevaçure de prominência. O grandão da Galileia já chegou, irmão. Grandão da Galileia já chegou. Amém? Então nós vamos orar a Deus. Bendito e exaltado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Reminaraçure de Prominaçarábia. Aleluia. Deus é fiel, meu. Deus é fiel. Glória a Jesus. Vamos tirar um tempo de oração. Louvado seja o nome do nosso Deus. Esse hino aqui, ele é tudo de bom para a nossa vida. O nome dele é Primeira Essência. Deus abençoe Ana Lopes. Amém? A paz. Vamos orar, porque hoje é noite de vitória. Hoje é noite do Senhor jogar por terra toda a fúria do diabo contra o Brasil. Amém? Vamos orar, cala a bandaraça. Vamos orar aí por essa guerra que está acontecendo. Só a misericórdia de Deus. Nós sabemos
que faz parte do plano de Deus, para que o povo entenda quem é Deus, irmão. Então Deus, ele permite os homens se atacar, se arrebentar, para ver se eles olham para o alto. Shebre, canto, lebanduri de probe da calamaché. Vamos orar também pelas nações. Vamos orar para Deus acabar com isso aí. Amém? Que a guerra não é de Deus não, embora Ele permita, para que o povo se volte a Ele. Amém? Mas nós vamos orar. Vamos apontar o número 152, vigário geral. O povo sempre pergunta: bispo, é perto da comunidade? Não, é bem longe. E eu não tenho nada contra a comunidade. Eu sou pregador de comunidade. Eu e minha esposa vivem em comunidade, né? A nossa irmã Márcia, ela convidou a gente para a festividade da igreja dela agora sábado, é lá dentro da Penha, lá atrás. Tem aqui a pastora também, Vera, que é lá da Penha. Louvado seja o nome do Senhor lá naquela comunidade. Amém? Então nós somos pregadores. Nós vamos estar na Nova Holanda no final do mês. Então a gente só prega em lugar tranquilo. Só lugar dessa, irmão. Aleluia. Quem gosta de oração, diga glória a Deus, irmão. Dá uma glória para Deus aí, terra. Cadê os crentes que dão glória? Aleluia. Está sentindo a presença do rei aí? Televa sube de prominasábia. Hoje é noite do diabo cair por terra na tua família, contra a tua vida. Toda a ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, não vai acabar, vai ser aniquilado. E a vitória é nossa em nome de Jesus. Esse louvor chama-se Primeira Essência. Louvado seja o nome do Senhor. Não perca. Se apega à sua primeira essência. Nessa oração, fala com Deus. Aí tem Maria dando glória para Deus. Aleluia. Isso aí, terra. Satanás tem que ser envergonhado. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo e ele é obrigado a fugir. Ele não resiste à santidade e à verdade de Deus. Amém? Nessa oração, eu vou dobrar o joelho aqui. Você vai falar com Deus aí, Deus, calabandarábia, eu quero voltar ao primeiro amor. Deus, me ajuda a andar em novidade de vida. Não que os irmãos não estejam, amém? Não é isso que eu estou falando, porque tem pessoas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso, terra, é isso aí, tem que pelejar mesmo. Entra na guerra contra o diabo. Jejum, oração e palavra. Palavra também, lê Bíblia, que isso é muito bom. Então, louvado seja Deus, falar com Deus. Deus, me renova. Deus, eu quero orar mais, eu quero meditar mais na palavra. Eu estava ali sentado, ali colocando a bolsa na minha esposa, a bolsa de colostomia, e o Espírito palestrando comigo. Elevaçure de prominência, voltar à primeira essência, ao primeiro amor, aleluia, entrar na guerra contra o diabo, terra. Então nós temos que perseverar. Deus não deixa eu ficar soberbo. Deus não deixa eu ficar com o coração altivo por causa de uma roupa, por causa de um carro, uma casa. Às vezes está lutando para casar um casamento, né? Tem pessoa que casa e menospreza o outro. A pessoa às vezes entrou com ele, com ela em oração, entrou, aí daqui a pouco casou, você ajudou, e a pessoa não te convida nem puxar de panela. Ó, terra, na cara. É, terra, não é que faça questão de ir, mas você não colocou a cara lá. Por que a pessoa não é leal? Não, tu lutou comigo ali, Deus me deu uma varoa, ou Deus me deu um varão, né? Aí chama para festa, chama pro culto. Não chama não, terra. É, eu vou orar aqui, mas Deus está me incomodando. O bispo deve assim mesmo. Eu vou na revelação, porque sempre tem alguém que precisa ouvir o que eu vou dizer. Não que eu seja melhor que ninguém, amém? Mas eu busquei Deus a minha vida toda, busco para Deus revelar a vontade dele, para que o povo venha a ser edificado. Eu busco Deus 19 anos, irmão. Leio Bíblia quase todo dia. Quando não tem carro para lavar, que eu fico o dia inteiro, oro. Então eu boto a minha vida para consagrar, para Deus me usar mesmo, para a glória do nome dele, para que tu seja edificado, terra. Televacia, terra. Aleluia. Eu lembro que eu ajudei uma pessoa
no ano de 2014, 2015, a pessoa com problema no casamento, e a pessoa apontava para mim, eu ajudava, não, vamos para o monte, né? Quando trabalhava lá em Xerém, eu subia a monte com a pessoa de manhã, vamos orar. Deus, pela misericórdia, me revelava até a vida do pastor dele. O pastor dele depois agradeceu, ajudando a pessoa, e a pessoa em guerra. Passou aquele ano de 2011, aí passou, a gente ficou sem se ver, ele foi mandado embora, eu também da empresa, e depois chamei ele para trabalhar numa empresa multinacional de Portugal. Ajudei, a mulher briga, separa, volta, aquela guerra, aí ele separou. Aí, poxa, como é que você está? Sempre perguntando, né? Que eu pensava que era meu amigo. Aleluia. Terminassúria. Amém. Amém. Vamos orar aqui já. Sim, vamos orar. Aleluia. E eu ajudando aquela pessoa, a pessoa conheceu uma outra pessoa, ele se divorciou. Infelizmente a mulher dele traiu ele. E o único respaldo que a Bíblia dá para o homem casar de novo é quando o companheiro morre ou a pessoa adultera ou fornica com alguém. Você está livre para você casar novamente. Tem pastor aí que fala que não, está com uma só e acabou. É porque eles nunca enfrentaram um divórcio. Que o dia que eles enfrentaram, infelizmente eu já enfrentei. Eles vão entender o que eu estou falando, né? Tem uns que são santos demais, então você tem que ser isado. Então, ignore isso aí. Se é o caso da prostituição, tu pode casar sim. Se é uma conversa fiada de pastor que não quer que você case, quer que tu fique sozinho para sempre. Então a pessoa conheceu uma outra pessoa e conversou comigo, ele botou a foto no Face, no Zap. Aí eu falei, pô, varão, quem é? É a varoa nova? Como é que tá? Vocês estão noivos? Muito tempo sem falar com ele. Sabe o que ele fez? Não me respondeu palavra. Aí eu não quis acreditar muito, perguntei de novo, e aí, terra? Como é que tá? Vai casar, não vai casar? Que eu queria ir, terra. Ué, eu ajudei muito lá, eu quero ir, quero conhecer, ou conheci aí que era antes dela. Não me respondeu palavra. Aí eu virei para minha esposa, já casado com ela, eu era diácono, quando a gente vai fazer 8 anos que a gente está junto, glória a Deus. Eu falei, pô, amor, já falei com um amigo aqui 2 vezes, ele não me respondeu. Aí ela, bora aí. Aí eu falei, vou falar mais uma vez. Se ele não me responder, não é amigo, acabou a amizade há muito tempo e eu não percebi. Aí esperei um tempo e perguntei de novo, e aí, terra? Já casou? Como é que tá? Noivou? Não me respondeu palavra. Eu peguei e bloqueei no meu celular. Bloqueei, terra. Acabou. Não tem amizade. Na verdade, nunca existiu. Ficou bem, casou, está lá no ministério dele. É de ministério, terra. Não é novo convertido, não, já é velho. Mais velho que eu, tem 50 e poucos anos. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei triste. Fiquei, ajudei pra caramba. Agora o cara me menospreza. Aí casei. Nunca perguntou pela minha esposa. Uma vez e outra, depois nunca mais. Minha esposa passou pelo câncer, não falou nada. Comentei com ele, não falou nada. Aí eu bloqueei do meu celular, ranquei mesmo. Só que eu esqueci das redes sociais. Eu tenho o Kawaii, e tenho o TikTok, e tenho o Instagram. Aí minha esposa já tinha feito cirurgia, já está se recuperando. Acontece umas coisas pré-cirúrgicas que o cirurgião fala que é normal, né? Aparece um monte de coisa. Aí o cara simplesmente me manda uma mensagem. Depois eu dei o meu zap para eles, dei para parar de me perturbar. Eu me sinto como se tivesse te ajudado. Ajudar ninguém. Falsidade. Deixei o meu número com ele lá. Eu não tenho o número dele aqui, tirei do meu celular. Bloqueei minhas redes sociais e tudo. Não é amigo. Você ajuda a pessoa está desse jeito.
Mas isso é uma outra história. Mas se eu contei isso aqui, é porque alguém te magoou, irmão. Se alguém te magoou, se você ajudou alguém, não fica triste não. Não, fique triste, eu fiquei, né? Você tem direito de ficar também. Mas não leva para o coração ao pé da letra não. Não leva não. Ora a Deus, consagra a tua vida e deixa isso para lá. Ah, bispo, quando ele te manda mensagem, eu não respondo. Eu olho, faço igual ele fez comigo. Não é pagar com a mesma moeda não. É eu me valorizar, porque eu sei que quem me chamou para fazer a obra é Deus. Eu não tenho que ficar me gastando com bobeira. Então eu não respondo. Simplesmente não respondo. Então nós vamos orar, amém? Que Deus ele te conforte se alguém magoou a tua alma, se alguém te distratou por você ter ajudado muito e agora não quer falar contigo. Eu vou usar a frase que um pastor na internet usou: se Deus abriu para ele ir, deixa ir. Nem se preocupa se ele vai voltar, se não vai voltar. Segue teu caminho na obra de Deus, na presença de Deus. Então eu vou estar dobrando o joelho aqui. Você dobra o joelho aí, nós vamos orar aí. Louvado seja o nome do Senhor por uma pessoa que está no Getúlio Vargas. Amém? Está complicado, mas Deus vai descomplicar. Deus é fiel, amém? Vamos orar? Soberano Deus, Pai de misericórdia, Senhor, nessa noite eu entrego nas tuas mãos, ó Pai, a casa de cima, a casa de baixo, a casa da direita, a casa da esquerda, elevaçure de prome da Candará. Senhor dos exércitos, vai quebrando, Senhor, nessa noite toda potestade, todo principado, Exu, Caboclos, Pombagira, Tiriri, Senhor, Emida Subinai, vai queimando a incredulidade no coração do homem, a incredulidade no coração da mulher. Deus, que haja conversão na vizinhança, que haja conversão no Brasil, em cada estado do Brasil, que haja conversão, Senhor, Deus, nos Estados Unidos, ó Pai. Oh, maravilha do céu, lá em Israel, Xalabarachúria, Deus, visita, Senhor, essa guerra. Senhor, Tu és o Deus da guerra. Só Tu, Senhor, pode resolver os problemas impossíveis. Vai de encontro, Senhor, às lideranças que estão guerreando agora, que está mandando míssil, que está trocando tiro de fuzil, que está jogando bomba na rua, que está destruindo casa, que está destruindo, Senhor, empresas. Deus, vai de encontro a esse povo, na banda Gobi da Arábia, que eles olhem para o alto, assim como um dia olhou Nabucodonosor, quando achou que ele tinha, Senhor, feito a Babilônia para a glória dele. Não, Deus, vai de encontro, Deus, essa guerra, tem misericórdia. Deus, eu entrego nas tuas mãos o Rio de Janeiro, elevar subir na Arábia, quantos assaltos, ó Pai, na Zona Sul, na Zona Oeste, na Zona Leste, Senhor, oh Deus de misericórdia, no norte, no sul, no leste, no oeste, no centro-oeste, no noroeste. Deus, quantos assaltos simultâneos, quantas mortes. Eita, elevar subir na Arábia. Espírito Santo, toca no coração do povo, para que se converta das suas más obras. Deus, está escrito, segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Deus, converte esse coração duro, converte esse coração que não quer te conhecer mais. Conhece, Senhor, o teu espírito por dentro. Deus, convence o homem da morte, do juízo e da justiça.
Senhor, não vai demorar muito para o filho do pecado se manifestar. Xalabandaragaço de providência. Não vai demorar muito para o filho do pecado, ele, Senhor, se manifestar. Não, Senhor, daqui a pouco ele bota a cara e o Senhor vai arrebatar a tua igreja. Deus, mas por enquanto essas coisas não acontecem, vai até o Getúlio Vargas, toma a vida desse homem que certamente deve estar entubado, está complicado, mas tu és um Deus que confunde a medicina. Tu é o médico dos médicos, cirurgião de cirurgiões. Vai de encontro a essa vida agora, não somente ele, ó Pai, mas vai de encontro, Deus, a todas as vidas que ali estão, Senhor, entristecidas, estão à beira da morte, estão, Senhor, ó Santo de Israel, até chorando na Bandarábia, já viu até o espírito da morte, mas nessa hora brilha a tua luz lá dentro, dá ordem a teu anjo para que esteja lá. Vai lá, Senhor Jesus, eu creio ainda, está escrito em minúcia de providência que um dia Lázaro, ele vai padecer, Senhor, e o Senhor estava numa outra cidade e chegou a notícia que Lázaro havia morrido, irmão de Maria, e o Senhor ficou sabendo, esperou ainda 4 dias, no 4º dia foi andando aonde estava Marta e Maria, Xalabandaragaçúria, e saiu o Senhor, Marta, e se jogou aos teus pés dizendo, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Depois veio Maria, e quando Maria veio, está escrito que o Senhor chorou, levantou Calabandarábia, e ela disse a mesma coisa, Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. No Bidagandarábia, ele disse, levai-me a ele, e está escrito que o Senhor vai chorar pela vida de Lázaro, e o povo percebeu, veja como ele o amava, mas quando foi se aproximando do túmulo, levantou Calabachega, eu creio que o cheiro já exalava, porque a rocha não segura o cheiro, e o Senhor, chegando perto, disse, tirai a pedra, e nisso o Senhor dá no joelho e ora, para que todos ouvissem que tu és o Deus da vida. Xalabandarábia, o Senhor mostrou para eles, ó Pai, que o Senhor é a ressurreição e a vida, e disse, Lázaro, sai para fora, e veio andando aquela figura toda enrolada em panos, e disse, desatai-o na canda subnarábia, e houve um grande milagre de ressurreição. Lázaro estava de pé novamente, daqui a pouco assentado à mesa do mestre. Assim nessa noite, Deus, tu és o Deus da vida, esteja agora dentro do Getúlio Vargas, e aonde a morte está tentando levar, na Suri de providência, não são os que são cristãos, mas os que não são também, que chegaram baleados com facada, a Deus, com o braço pendurado, perna, Deus, tu és fiel para dar vida e restaurar os órgãos do homem e da mulher. Vai de encontro a vida de todos os que estiverem ali entubados, Senhor, com AIDS, com câncer já no estado terminal, Eminaço de providência, tu és a ressurreição e a vida. Senhor, a morte ela não resiste, quando chega o Senhor ressuscita, ela é obrigada a bater retirada. Era como aquela mulher, a viúva de Naim, ela vinha, Senhor, com o seu único filho, carregando, e as senhoras carneiras atrás chorando, e o Senhor passou de encontro, tocou o esquife e disse, menino, levanta, Xalabandarábia, e o menino se assenta, aleluia, e o povo que chorava teve que sorrir, quem estava triste ficou alegre, Elevaçube na Sarábia,
Arábia, aonde tu chega, Senhor, a morte ela tem que bater retirada. Ali, aquela mulher, da Arábia, ela não estava enterrando o seu único filho, ali ela estava enterrando a sua linhagem, ali ela estava enterrando a sua história. Mas o Senhor não deixa história de crente cair em terra. Ela teve história para contar em testemunho de vida. Eu creio que essa noite, aonde a morte, aonde a luto, aonde a tristeza, entrará a alegria, entrará a paz, entrará o gozo do teu Espírito Santo. Enquanto muitos estão presos, Senhor, às coisas da terra, enquanto estão presos a dinheiro, a fadiga do trabalho, na banda Come da Sul e na Arábia, o Senhor está olhando, ó Pai, para aquele que está como Maria agora, aos teus pés, aonde pega a melhor parte, Senhor dos exércitos, guerreia na vida dos crentes avarentos, dos crentes que só pensam em dinheiro, dos crentes que só pensam em casar, ter carro, ter casa, e te coloca em segundo plano. Levantará Santa Arábia. É linda a revelação quando Abraão ele olha para seu filho, é verdade, e o Senhor pede ele o único filho, e é bem verdade o que disse o mestre, Senhor. Abraão estava dando muita atenção no filho, deixando Deus da revelação de lado, deixando Deus que deu uma direção para ele seguir em segundo plano, e o Senhor vai colocar ele à prova na Arábia, e o Senhor vai dizer: leva o menino ao Monte Moriá, entrega a mim. E ele foi, obedeceu Deus. Mas quando ele mola o garoto, quando ele vai matar o garoto com o cutelo, o anjo praga lhe dizer: Abraão, não faça tal coisa. E quando Abraão olha, acredito que pro seu lado direito, ele vê um bezerro preso pelo chifre no mato, na cerca. Deus, ele vai molar aquele sacrifício para ti como cheiro suave. Tu és o Deus de providência, tu és o Deus que prova o homem para saber aonde está o coração dele, se está mais na família ou se está mais na tua presença. Não que não tenhamos que cuidar, nós tenhamos que cuidar sim, mas cuidar com moderação, dando mais atenção à tua obra, dando mais atenção a Senhor, as primícias da tua obra. Cuidamos da família, mas não podemos descuidar do espiritual. Quantos homens às vezes não vão à igreja porque a mulher ficou doente, eu sei, precisam parar, mas tem momento que a ordem é para marchar, mas é só tu nesse negócio que dá, Senhor, o discernimento, se para ir ou se para ficar, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Deus abençoa os que estão doentes, estão encamados, às vezes está doente, está assistindo essa live, e o Senhor é Jeová Rafá, o Senhor é o Deus que dá vida aquilo que está morto. Deus dá saúde. Senhor, a sogra de Pedro, ele manda subir de Prome na Candarábia, Xalabandarábia, ela estava doente, estava acamada e devia estar muito doente, mas quando o Senhor entrou na casa de Pedro, a doença teve que bater em retirada, e está escrito que assim que o Senhor pôs suas mãos sobre ela, ela vai levantar do leito e vai começar a trabalhar. Deus, arranque essa vida do leito, Senhor, essa mulher, essa criança, arranca do leito, arranca a febre, arranca a dor na barriga excessiva, arranca os caroços, arranca o câncer, arranca a AIDS, arranca a leucemia, arranca as pedras dos rins, arranca todo o mal, em nome de Jesus. Jeová Rafá, tu és o Deus da cura, tu és o Deus que levanta, tu és o Deus, Pai, que ergue o homem do monturo. Recalabandaragaçu de prominência, Eminassúria cantaramaia. Quantos crentes desviados que recebem espíritos no seu corpo maligno, Deus, o Senhor me faz lembrar de devasso de prominência, Senhor, do endemoniado, o cagareno, lá em Gadara. O Senhor vai pegar o barco
O Senhor vai lá, atravessa o rio, chega em Gadara, o diabo cai prostrado, diz o evangelista, aos teus pés, dizendo: diabo, porque vieste me atormentar antes do tempo? Ele vassúria, e o Senhor vai falar com ele: quem está aí? Quem é você? Disse: legião, porque nós somos muito. E é verdade, ele vivia no sepulcro, quebrava a corrente e vivia clamando pelos montes, amaldiçoando, chamando mais espírito maligno para aquele corpo. Mas quando o Senhor falou: sai dele, ah Deus, coisa linda, e o diabo vai dizer: deixa a gente ficar naquela manada. Os demônios vão e vão na manada, e o povo ali naquela cidade não entende nada, e o diabo bate retirada da vida do gadareno. Agora ele está em pé, vestido e em seu perfeito juízo. Deus, esse que está recebendo espírito imundo, que o Senhor venha nessa noite colocar de pé, vestido em seu perfeito juízo, que haja libertação, que haja cura na alma, que o demônio, a pomba gira, o Exu Caveiro, capa preta, o Tiriri venha cair por terra nessa noite. Toma todas as ruas de Jardim América, Vigário Geral, Parada de Luca, todas as encruzilhadas, todas essas árvores aqui da Plutão, aonde a colocaram o trabalho com canjica, com pipoca, trabalho sem trabalho, Senhor, tem misericórdia, esse mau cheiro, Pai, aniquila o poder das trevas, faça com que, Pai, os feiticeiros errem essa rua, errem as encruzilhadas do Rio de Janeiro. Deus, ah Deus, visita os ares agora de Jardim América, Vigário Geral e Parada de Luca, e não deixe os trabalhos do diabo fluir, não. Vai neutralizando agora os demônios, visita as encruzilhadas. Se tem agora a vela acesa, apaga. Se tem alguém na quebra, se tem gato preto, Senhor, enterra o gato preto. Se tem terra de cemitério, azeite de dendê, se tem algum trabalho, deixa com pipoca, com nome, com coco, vai queimando. Ou alguém dá com farinha, com canudos de cocaína, em nome de gente, vela branca, alguém dá pequeno, alguém dá grande, alguém dá seu desenhado, trabalhado, vai desfazendo toda oferenda no Rio de Janeiro, todas as encruzilhadas no Rio de Janeiro, todas as encruzilhadas de São Paulo. Visita o Capão Redondo, visita aquela comunidade, Deus, visita as bocas de fogo, anda com libertação na vida daqueles outros, na vida do miliciano, na vida, Senhor, do policial que é corrupto. Visita Brasília, a mente do Lula, a mente do Alexandre de Moraes, visita a mente, Pai, de todos os esquerdistas e de todos da direita. Vai trabalhando, vai libertando, nem A nem B, vai trabalhando para a glória do teu nome, porque tu és Deus dos deuses. Peleja pela vida do povo essa noite, peleja pela vida do povo essa noite, Deus. Ah, Senhor, que haja conversão de alma, que almas se rendam, assim como toca esse louvor, Senhor. Haja o brilho do primeiro amor na vida do povo. Ajuda aquele que está fraco, que tem dificuldade de orar, que tem dificuldade de ler a Bíblia e jejuar. Ah, dá essa força, não somente para aquele que nos ouve ou vai ouvir, mas para nós também, porque somos carentes da tua presença e precisamos te buscar, invocar enquanto está perto e buscar enquanto ainda pode ser achado. O filho do pecado logo logo aparecerá, unificará as nações, fará uma só moeda, e aquele que estiver em Cristo, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos juntamente seremos arrebatados. E está muito perto, Deus, está muito perto a vinda iminente de Jesus. O Senhor está voltando. Eu entrego todos os pastores e pastoras à frente de obra, apóstolos, bispos, presbíteros, missionários, diáconos, irmãos, que não tem título, mas tem disposição para a obra, que tão firme continua afirmando. Não deixa teus filhos e tuas filhas caírem em heresia, nem nós, mas guardar a palavra na tábua do nosso coração. Porém, disse o salmista, foi-me bom ter sido afligido, porque assim guardei a tua palavra.
Mas existe crente, Senhor, que nem afligido guarda. Crente, Pai, que vem para a igreja, se assenta, ouve a palavra, mas não põe em obra. Mas quando acontecem as coisas, Senhor, aí eles veem que no meio deles tem um profeta. Muitos não estão valorizando os cultos, ó Pai. Há um esfriamento generalizado na terra. Aqueles que estão firmes, firma mais. Os que estão caídos, levanta. Como um exército forte e numeroso, como nos dias de Ezequiel. Senhor, quando ele profetiza no vale de ossos secos, abençoa nossas vidas. Ser conosco, fala conosco, porque Tu és Deus. Ser conosco, Pai. Cerca esse lugar com fogo, é pequeno, mas é Teu. Toma Marcos Paulo nas Tuas mãos. Toma a família, toma os vizinhos, que o Senhor venha falar conosco e que almas se rendam de verdade, não só, Senhor, de empolgação, mas em espírito e em verdade, para que fiquem firmes no Senhor. Abençoa a nossa vida, Deus. Abençoa a nossa entrada, a nossa saída, onde nós formos ministrar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe para a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Eu tive que aumentar um pouco porque acho que está tendo uma festa, não sei aumentar o som. Eu tive que aumentar para bater a força das trevas aí. Deus é fiel, está rolando, acho que é uma festa aí, não sei. Mas isso não vai atrapalhar a nossa adoração. Eu vou até fechar a janela aqui um pouco, para não ver o som lá de fora. Não melhorou muito não, né? As trevas, quando se juntam, só o sangue de Jesus. Mas todavia nós vamos adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Isso não vai atrapalhar não. As portas lá embaixo estão abertas. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus abençoou com som novo. O som está mais forte, são duas caixas. E nós vamos glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina. Eu vou fazer mais uma oração, entregando como de contínuo esse culto na mão do Senhor. Deixar a bispa, Deus usar ela aqui. Vou estar pregando hoje. Uma terça eu prego, outra ela prega. E assim a obra do Senhor vai sendo feita. E o diabo vai sair envergonhado. Nunca se importe com plateia. Somente faça a vontade de Deus. Só faça a vontade de Deus. Soberano Deus, Pai de misericórdia, estamos aqui essa noite para exaltar o Teu santo nome, Senhor. Estamos aqui para glorificar o Teu nome, reconhecendo, Senhor, a Sua grandeza, a Sua misericórdia. Estamos aqui para fazer a Sua vontade. Não estamos aqui para agradar homens e nem desagradar ninguém, mas para pregar o ano aceitável do Senhor, e que vidas venham se converter. O nosso foco é almas para o Teu reino. Nós estamos reunidos no Teu nome, não estamos reunidos no nome da carne e nem do sangue. Então eu creio que a vitória também será eminente e que o diabo vai perder mais uma. Já perdeu. Você sabia que o diabo já é um derrotado? Nós lutamos com um demônio que já é derrotado. É por isso que ele fica furioso, que ele sabe que é derrotado. E quem serve ele também é derrotado. Amém? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos passar para a Bispa Gessilane e ela estará aqui louvando, adorando a Deus. Hoje só tem a Bispa e o Bispo na igreja e o Espírito Santo para fazer a sua obra. E isso nos alegra, porque Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. Saudamos a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém! Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Não faço live para ganhar dinheiro, não faço live para ficar famosa, mas para que o nome de Cristo possa ser difundido e você possa se converter ao Senhor Jesus, porque Ele está voltando para buscar a sua noiva, a sua igreja, e é tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto Ele está perto. A Bíblia vai dizer em Mateus 6,33, glória a Jesus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você quer que a mão do próprio Deus acrescente algo na tua vida? Então busca a face de Deus, irmão. Se não gostar da live, não fica, você não é obrigado, tá bom? A gente pede sempre para que se mantenha o mínimo de respeito, principalmente aí dentro do calário, tá? Para que se mantenha, se você quiser ouvir uma palavra, um louvor, uma oração, deixar um pedido de oração aí, pode colocar, o bispo está aí de frente, está vendo? Para que você possa receber algo da parte de Deus verdadeiramente. Porque aquilo que a gente planta no mundo espiritual e na vida, a gente colhe, irmão. É uma grande verdade. E hoje a gente está colhendo muitas bênçãos, muitas vitórias, milagres, providência de Deus, porque a gente um dia plantou algo no reino de Deus e plantou também na vida de alguém. A gente não faz para receber em troco, mas simplesmente porque o nosso Deus, Ele tem prazer em abençoar aquele servo fiel. Diz a sua palavra que Deus não é injusto para se esquecer do seu amor, do seu zelo, do seu cuidado, porque você servia a igreja de Deus, aos santos, e ainda serve. Então, se quer receber uma boa palavra, fica, compartilha, nos adiciona, entra para ser nosso amigo aí. Senão, que o Senhor possa abençoar a tua vida e te dê uma nova oportunidade para você conhecer o Senhor Jesus de verdade e gozar o privilégio daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não adianta saber o salmo se não viver dentro dele, se não viver dentro do que está na palavra, porque a palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. O que é Onipotente? Aquele que tem todo o poder. Ele vai poder descansar. Quer receber descanso da parte de Deus? Passe a morar debaixo da sombra do Onipotente, pedindo a Deus direção para a tua vida, para o que fazer, para o que falar, aonde entrar, onde sair, na hora de resolver as coisas, de se aliançar com pessoas. Então receba da parte de Deus hoje, aleluia, o renovo espiritual que você precisa. Eu vou estar louvando ao Senhor. Oi? Quer falar? Não? Vou estar louvando ao Senhor nessa noite, glória a Jesus. Coloca para mim o louvor, quero descer. A Bíblia diz que nunca viu um justo mendigar o pão e a sua descendência passar fome. O louvor foi extraído da passagem de 2 Reis, capítulo 5, onde Naamã mergulha 7 vezes. Volta de novo para mim, já tinha começado. Não, estou sem querer. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Que tudo possa ser quebrado diante da presença de Deus essa noite. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor.
curar, como as águas do rio, então subirei, como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Oh, maravilha! Glória a Jesus. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder, como na mão do teu poder. Glória a Jesus, sinais de Deus. Maravilha! A igreja vai dando glória para Glória a Deus. Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Se você parar para prestar atenção na sua vida, em algum momento você não percebeu que Deus estava presente. Então que você possa ver sinais de Deus por onde você passar. Você possa sentir a doce presença do Espírito Santo na tua vida, na tua casa. Glória a Jesus. Sinais de Deus é o nome do louvor da Raquel Neto. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Tanto que eu chorei, tanto que clamei, nada foi em vão. Hoje é a minha vez. Tanto que eu ouvi, abandona esse Deus, mas firmei minha fé e acreditei. Vi sinais de Deus por onde passei, vi nascer milagres muito além do que eu sonhei. Eu vi manancial de águas turvas a brotar. Deus me escolheu para viver milagres e contar. O meu passado é de milagres, o meu presente é de milagres.
só sei que sempre há um novo milagre, eu vou contar. Aleluia. Vi sinais de Deus por onde passei, vi nascer milagres muito além do que eu sonhei. Eu vi manancial de águas turvas a brotar. Deus me escolheu pra viver milagres e contar. O meu passado é de milagres, o meu presente é de milagres, e o meu futuro Deus proverá. Um milagre novo para se contar. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus havia preparado para mim. Eu só sei que sempre há um novo milagre, eu vou. Aleluia, Deus. Se prepara para contar o novo milagre. Glória a Jesus. Aleluia. O meu passado é de milagres, o meu presente é de milagres, e o meu futuro Deus proverá. Um milagre novo para se contar. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus havia preparado para mim. Eu só sei que sempre há novo milagre, eu vou. Eu só sei que sempre há um novo milagre, eu vou contar. Glória a Jesus, aleluia. O Senhor está nos chamando essa noite para ser aquele que vai contar milagres. Mas Deus pode estar te chamando para ser você o agente do milagre de alguém, para apontar o caminho do milagre na vida de alguém. Oh, glória a Jesus, quem recebe aí? Você Glória pode a ser Deus. alguém que vai contar um milagre novo, mas você também pode ser alguém chamado por Deus essa noite para apontar o caminho do milagre para alguém. Porque nesse contexto aqui de 2 Reis, que eu vou ler com você como palavra devocional na noite desse dia, vai ter uma menina na casa desse chefe do exército da Síria e que vai dizer para ele: quem me dera o meu Senhor estivesse em Samaria. Glória a Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo 5, a história de Naamã, que é muito conhecida, que é o que a gente estava louvando aqui. Você que está desde o começo já ouviu? 2 Reis, capítulo 5, a Bíblia vai dizer que Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói e valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levavam presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã, notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. Oh, glória! E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim.
Sucedeu, porém, que ouvindo Elias, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai ouvir a mim, e há de saber, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, verso de número 12 do capítulo 5, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Então chegaram-se a ele seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais digo-te, dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e assim a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória a Jesus. O que o Senhor me dava quando a gente estava lendo que a gente já mencionou aqui antes de começar a ler o texto. Talvez você hoje possa estar sendo escolhido pelo Senhor, pelo céu. Você que parou aí nessa live, para você poder viver um milagre. Mas você também pode ser um instrumento na mão de Deus. Talvez o Senhor já te deu direcionamento, já te indicou para você falar com alguém, dar o endereço de um profeta, dar o endereço de uma igreja, dar um dia de um culto, chamar alguém para ir com você para o culto, e você ainda não fez. Talvez o Senhor hoje quer chamar você, como eu acho lindo, porque quem está dizendo que tem profeta em Samaria, uma menina que está dentro da casa de Naamã, que ficou como escrava, serva da esposa. Aleluia, ele era um varão valente, valoroso, mas ele carregava sobre ele, ou por dentro dele, das suas vestes, uma lepra. E lepra era algo que não tinha cura naquela época, era o que a gente chama hoje de hanseníase. Só que essa menina vai dizer para sua esposa: olha, fala para o chefe, fala para Naamã, quem me dera o meu Senhor estivesse em Samaria. Essa menina que está cativa, que está presa, isso chama a minha atenção, porque ela está presa num local distante, mas ela sabe que lá em Samaria tem profeta. Ela sabe que lá tem um homem de Deus que quando fala o céu dá respaldo, que quando fala Deus bota a mão em cima e diz: vai se cumprir, porque foi o meu profeta Eliseu que falou. Glória a Jesus. Talvez Deus queira te usar nesse tempo, nessa geração, e você está se sentindo acuado, intimidado por causa da luta, por causa da guerra. Ah, se tu soubesse o que a bispa já vem passando e já passou e ainda continua enfrentando. Mas mesmo assim hoje eu ouvi a boca de Deus dizer: te chamei para ministrar, não para de pregar minha palavra. Por enquanto você me louva, por enquanto você me adora, por enquanto você ministra a minha palavra, que no meu tempo eu, Senhor, desço com cura na tua vida. E eu tomei posse dessa palavra e desse direcionamento que foi falado pela boca de um homem de Deus que eu conheço bastante. Glória a Jesus. Foi falado pela boca de um homem de Deus. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 20, verso 20: crede no Senhor vosso Deus e estarás seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. É o profeta. Estou falando de homem de Deus, que pelo fruto se conhece a árvore, que aquilo que ele fala, Deus vê e faz. Aquilo que ele ora, se cumpre, se acontece. Porque a Bíblia também nos chama a atenção que tem pessoas que entregam falsas profecias, entregam aquilo que o meu e o teu ouvido quer ouvir, e não aquilo que verdadeiramente a gente precisa ouvir. E se essa profecia for de Deus, ela se cumpre. E se ela não se cumprir, você vai saber que não foi a boca do Senhor que o disse. Só que aí essa menina vai falar, essa mulher, a esposa de Naamã, vai dizer: olha, a menina está dizendo que lá em Samaria tem um homem de Deus, que se você for lá, ele vai até ficar indignado no primeiro momento, conforme você leu comigo em 2 Reis capítulo 5, porque ele vai menosprezar o caminho do milagre. Ele não vai entender por que o
profeta, em vez de sair, liberar uma palavra, ele manda o servo dele dizer: diga para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele vai questionar até a cor da água do Jordão. Ele vai dizer: não tem Abana e Farpar, rio melhores do que esse? Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você hoje, já como palavra introdutória, devocional? Porque tem um pregador que é o Bispo Ademir, que vai entrar já para ministrar. Não questione os caminhos ou a forma de Deus agir ou trabalhar, porque Deus sabe como fazer. Às vezes a gente, na nossa debilidade humana, na nossa fraqueza humana, e até às vezes no desespero de querer algo, a gente quer ensinar o Senhor a trabalhar. E Ele vai dizer: não, diga para ele mergulhar 7 vezes, não é uma nem duas, são 7. E não é em Abana e Farpar, é no Jordão. Então pega o direcionamento que Deus te der e segue, querido, que é caminho de vitória. Às vezes nós não vivemos milagre porque a gente quer ensinar para Deus: não, Deus, se eu fizesse assim, não, Deus, se eu fosse por aquele caminho, ah, Deus, se não acontecesse tal coisa, ah, por que isso de novo? E os porquês, não pergunte o porquê, mas pergunte para quê. Porque se você disser: Deus, para que tudo isso? Você pode se surpreender com a resposta. Porque nem sempre o processo indica que você está em falta com Deus, não, querido. O processo pode estar indicando para você um projeto grandioso. Porque é isso que o Senhor falara comigo hoje de manhã e depois usou a boca do meu profeta na casa. Ô glória, para dizer para mim: filha, fica ligada comigo, fica no segredo comigo. Continua desse jeito que você está aí, falando só comigo às vezes. Não falou para ninguém, eu falei: peguei, Jesus. Muitas das vezes você conta para todo mundo o problema, mas não conta para quem pode. Não conta para quem tem respaldo no mundo espiritual para orar e fazer alguma coisa. Essa menina só vai dizer: manda ele para Samaria, porque lá tem homem de Deus. Manda ele para lá, e manda a carta, chega na mão do rei. O rei fica tenso: e agora o que eu vou fazer? Pensando que ele estava buscando ocasião para a guerra. Verdadeiramente ele queria que o servo ficasse curado. Porque existem enfermidades que estão no nosso corpo emocional, no nosso corpo físico. Porque nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E às vezes a tua alma está abatida. Às vezes a tua enfermidade está oculta. Você só vive chorando pelos cantos. Há um espírito de depressão te rodeando. E nessa noite é a noite de você receber, aleluia, um direcionamento para viver milagre. Larga aí, mergulha onde Deus está mandando tu mergulhar. Está passando processão da vida, está tudo dando errado, mas não mergulha aonde o Senhor mandou descer. Não entrou aonde o Senhor mandou entrar. Aí quer questionar e ainda diz que é o diabo. Nem tudo é o diabo não, hein? Tem coisa que é vontade permissiva de Deus para me chamar e te chamar de volta para o lugar aonde você estava e você não está mais. Tem um louvor que eu estou ensaiando dizendo: você foi gerado num altar e por causa disso é impossível você desistir do teu lugar. Aleluia. A luta às vezes está tão grande que te ofusca. Ontem eu vi uma pregação tão poderosa dizendo: abre os teus olhos espirituais, não deixa a guerra ofuscar, aleluia, a presença do Espírito Santo na tua vida. Não deixa a luta. Aí já que você está focando tanto naquilo que tu tem aqui, eu vou tirar um pouquinho para você abrir os teus olhos espirituais de novo e saber que tem um Deus que governa, e saber que tem um Deus que faz, tem um Deus que é. A gente não serve a Deus só por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez. Por isso que o Senhor mandava cantar Sinais de Deus, um louvor muito antigo que talvez muita gente nem se lembre, mas Ele diz que o meu passado é de milagre, o meu presente é de milagre, de fato, verdade. E para o meu futuro Deus está projetando um milagre maior para eu poder contar, para eu poder viver. Mas se posiciona, porque a lepra desse homem está por debaixo da capa. Tem um rei que vai ficar com lepra na testa porque tocou naquilo que não era para tocar. Tem uma Miriam em Números 12 que fica leprosa porque toca na vida do líder Moisés. Tem lá no livro, se eu não me engano, é das Crônicas, o rei que vai ficar com a lepra na testa porque ele vai pegar o incensário e vai balançar. E vai balançar, e vai tocar naquilo que só sacerdote podia tocar. Então tem enfermidade que está exposta, tem enfermidade que está oculta, tem enfermidade que é ocasional por causa do pecado, porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas Jesus veio para dar vida. E tem coisas que é Deus tratando e trabalhando até com quem está na casa, porque o Senhor também falava isso comigo. Às vezes eu permito alguma situação adversa dentro da casa para trabalhar e tratar quem mora dentro. Não é nem quem está enfermo ou quem está desempregado, não é para trabalhar quem está dentro. Eu tiro um do trabalho para ver o coração dos outros.
Eu tiro um, coloco uma enfermidade aqui para ver o coração de quem está dentro da casa. Porque muitas das vezes a pessoa está com o coração focado nas finanças, está com o coração focado no carro. Não que isso seja pecado, que isso seja errado. Não, não, não. Porque Deus já trocou meu carro e está dizendo que vai trocar de novo, eu também posso. Eu estou dizendo aonde os nossos olhos estão postos. E Naamã vai ir. Aí vai vir agora o servo de Naamã e vai dizer: Naamã, se ele tivesse te pedido alguma coisa mais difícil, tu não faria? Naamã, desce, Naamã. Mergulha, Naamã. Qual a dificuldade às vezes que a gente tem de abrir mão de algo que Deus já mandou abrir para tomar posse de um milagre? Porque a palavra também nos remete a isso. Às vezes a gente não quer abrir mão de uma capa síria, de um status, de um posicionamento de pá, e não quer descer porque eu vou me prostrar aqui. Tem um louvor que o bispo vai colocar para mim, que eu amo louvar, que diz que eu me rasgo por inteiro, mas eu faço tudo, mas vem novamente. Eu quero mergulhar na mirra ardente. O que a glória fez comigo. Você pode experimentar o que a glória de Deus é capaz de fazer na tua vida essa noite. A partir da noite de hoje você pode viver um novo tempo. Se você rasgar o teu coração, e não é com as vestes como esse rei rasga. Aí o profeta vai ficar sabendo, vai ouvir que o rei rasgou as vestes, vai dizer: manda esse homem vir aqui para mim, manda ele que ele vai saber que tem profeta em Israel. E bispo, tem gente que só vai saber, só vai lembrar que tinha profeta em Israel quando o profeta não estiver mais perto. Quando Deus permitiu o deslocamento do profeta. Eita, Deus é forte. Quando Deus permite o profeta se deslocar, aí vai dar valor àquilo que não deu quando tinha perto. Deus vai permitir o deslocamento, bispo, de um profeta, de um homem de Deus, para sentir falta e saber que naquele lugar verdadeiramente tinha um lugar que era encontro para milagre, que era direcionamento para mudança de vida e de história. Não quiseram, aí Deus vai permitir o deslocamento de um profeta, de um homem de Deus, uma mulher de Deus, para sentir falta e para lembrar e saber que não deu valor enquanto estava perto, enquanto estava do lado. Declara que Deus é santo essa noite na tua vida. Mas se tiver que rasgar, rasga o teu coração essa noite. Receba o Senhor Jesus e rasga o teu coração. Glória a Jesus. Diga a Deus: eu quero sentir a tua presença de novo. Eu quero te sentir como no começo. Eu quero voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Eu quero ser aquele cheio do fervor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor, o fogo em nós. Aumenta a tua presença, o desejo pela tua presença. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo,
seja Deus. Eu vou passar para o Bispo Ademir, que vai ser mensageiro da noite. Vou estar orando. Vou estar passando para ele, vem? Agradecendo assim a minha oportunidade na direção do culto. Louvado seja Deus. Receba, continua recebendo de Deus aí. Glória a Jesus. Senhor Deus querido, Deus amado, mais uma vez falando contigo no dia de hoje. Vem te entregar a vida do teu servo, que vai ser o mensageiro dessa noite. Deus continua usando, fortalecendo, preparando, Pai, aquilo que é de melhor para a vida do teu filho, as promessas a qual irão se cumprir, porque eu creio, Senhor, no teu agir, no teu operar. Toca no seu corpo físico, do alto da cabeça, a planta do pé, Senhor. Continua usando poderosamente na noite desse dia, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, dá glória para Deus aí. Glória. Aleluia. Calabaragaçu de Prominar a Sarábia. Jesus está aqui. Jesus está aí contigo. Você não está só, meu irmão. Você não está só. Estamos numa obra missionária. E quem está fazendo a obra missionária não está só. Sabe por quê? A Bíblia diz: Jesus, antes de partir para a glória, ele instruiu como seria. Ele capacitou os homens para que eles fossem fazer a obra missionária. E quem capacita vai junto. Pepinaçude de prominência. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Aleluia. E assim o Espírito me incomodou fazer mais uma oração pela tua vida, que está precisando de um emprego. Aqui nós não somos muito desse negócio de chave, mas o Espírito Santo, quando fala, ele abre a porta. Só que eu louvo a Deus que eu sei que existem homens e mulheres espirituais. E tem pessoas que não pedem porta de emprego, pedem a porta espiritual. Só que essa noite Deus, ele quer que eu ore por porta de emprego, porque precisamos pagar nossas contas. Elemanto, cabadaravação da Arábia. Aleluia. Xalabandaçuri de Prominaçarábia. Nós vamos orar a Deus. Você que está precisando de emprego, toma posse. Se você não é cristão, melhor que Caixa Econômica Federal, Nubank, Mercado Pago, entre outras instituições de banco, mesmo que você não seja cristão, seja dizimista, e larga de ouvir falsos profetas dizendo que não precisa dizimar. É o diabo que quer dizimar a tua vida. O diabo usa pastor, bispo, alguns apóstolos, que Deus é o apóstolo fraudulento, tem falso líder. Não precisa dizimar, não, precisa sim. A vida dele já está dizimada pelo inferno. Seja dizimista, mesmo que tu não é cristão. Deus, ele vai cuidar não é só do teu dinheiro, não é só da finança. Ele vai cuidar da tua saúde, da tua família, da tua casa. E pode te trazer para a presença dele. É eterno. Amém? E você que é cristão e não dizima, você está roubando a casa de Deus. Se você já trabalha e não dizima, peça nessa oração: Deus, eu quero deixar de ser ladrão. Eu quero dizimar. Porque falaram isso e isso para mim e está errado. Eu tenho que ser dizimista. Cuidado, irmão, com falácia. Cuidado. Tem muito lugar que o Espírito Santo ainda habita. Eu te dou começar aqui. Eu vou fazer essa oração. Você que está pedindo uma porta espiritual, bispo, queria ser que Deus abrisse as portas do céu e me batizasse com o seu Espírito. Deus, bispo, queria que Deus me desse o dom da sabedoria da palavra. Eu quero pregar.
Bispo, eu queria que Deus abrisse as portas da teologia, eu queria estudar mais, ser um conhecedor, já ter uma base bíblica boa. Só que eu não tenho dinheiro para pagar curso. Toma posse, irmão. Deus vai abrir as portas para que você possa pagar o teu curso. Não é errado você crescer na graça e no conhecimento, mas seja dizimista. Eu, na época que trabalhava, eu via um homem, ele não era cristão, mas ele era dizimista. E ontem, anteontem, eu estive conversando com uma pessoa assim. Olha, eu não sou crente não, mas eu sou dizimista. Ah, aquela menina. A gente conheceu uma moça ontem, ela não estava na presença de Deus. Olha só que coisa linda. Ela ela fez aliança. Ela estava afastada na época. Conhecemos aqui no... De repente ela está até me assistindo. Aqui no Hospital da Família, aqui em Vista Alegre. E ela dizia que ela se afastou por causa de uma palavra de uma irmã. Agora ela já voltou. Não está legal, mas está caminhando com um marido que não é cristão, que Deus está abençoando. Ele ora, ela bota o cara, rapaz, ela me deu uma palavra forte, porque o cara não é cristão, mas ela é crente. Ela fala, pode dobrar o joelho e orar e agradecer a Deus pela porta de emprego e não vai te ensinar. Falei, Jesus. Tem uns maridos assim, tem uns maridos que não é assim não, né? Tem marido que é frouxo e tem mulher que é frouxa. Ali a mulher que é brava, tu vai dizimar, os outros dizimistas. Sabe de onde ela dizima? Dos R$600 que ela recebe do governo. Não é do governo, esse dinheiro é dela. O governo não dá nada para ninguém. Se ele puder arrancar, ele arranca. Na verdade, esse dinheiro é dela. Cada compra que ela faz, ela está pagando para receber aqueles R$600. Ela tira R$60 todo mês e dizima. E tem crente que ganha 2.000, 1.600, 3.000 e pouco, 4.000 e não dizima. Por quê? Porque são ladrão. Tinha que estar preso no Fernandinho Beiramar. Não dizima uma oferta, é ladrão. Aí a moça botou o marido para orar lá e ele é dizimista, o cara junto com ela. Eu falei para ela, minha irmã, pela palavra, se você não tem emprego, você não precisa dizimar. A Bíblia não relata, não, você que trabalha. Mas se a Bíblia fala na época que eles tinham que dar os grãos e a semente, é de alguém que trabalha fixo. Não é de alguém que uma vez e outra vai lá e catar negocinho. Então isso fala de algo fixo. Então se você trabalha, você tem que dizimar mesmo. E a menina recebe o dinheiro, R$600 dela, R$60 é por dízimo. E Deus não deixa faltar nada. Contou a história dela todinha para mim e para minha esposa. Eu falei, tá vendo? Deus, ele não manda a gente ao hospital à toa. Deus tem um propósito. O dia que você se sentir mal, você é crente, você foi ungido para levar as boas novas. Não murmura não. Tem uma alma lá que está precisando ouvir as palavras. Quando eu me apresentei para ela, eu estava com um shortão e camiseta. Não era apertadinho não, mas era aquela blusa regata, um shortão grandão. Quando eu me apresentei como bispo, eu não gosto, mas Deus falou, se apresenta para ela. E apresentei a minha esposa como bispo. Ela, meu Deus, eu estou conversando com 2 líderes de igreja. Então, seja simples, irmão. Prega a palavra de Deus e identifique-se como cristão. Senhor, nessa noite eu prego cada vida que está assistindo essa live, que não tem emprego de carteira assinada. Sabemos que a televisão mente descaradamente, Senhor, porque eu vejo pessoas aqui nas redondezas da onde eu moro, e quando saio, comendo lixo. Senhor, abre as portas de emprego para esse homem e para essa mulher. Mas também que seja crente ou não, venha ser dizimista. Venha pedir orientação a Ti para dizimar, para que o Senhor cuide da saúde, cuide da família, cuide das finanças também. Deus, abre as portas da vitória. É aquele que quer ser batizado do Espírito Santo. Enquanto eu estiver aqui adorando o Teu nome, pregando a Tua palavra, elevassurianda, calabanda sábia, de forma ortodoxa. Ortodoxa é uma forma de adoração.
A tua palavra é uma forma de adoração. Então cura, batiza do Espírito Santo, abre as portas da cura, abre as portas do dom espiritual, despeja dons espirituais para aqueles que querem, para fazer a tua obra, para ser usado, da dádiva, visão, discernimento de espírito, dons de discernir. Batiza com o Espírito Santo, porque já é o dom do Espírito Santo. Reminúcie de prominência. Eliana Cândida, tem um anjo aí do teu lado. Reminúcie de prominace de Candaramaia. Telemanu que assure a terra. Ele está aí do teu lado, está te fortalecendo, está com a mão no teu ombro, terra. Deus, Ele conhece o teu coração. Reminúcie de prominência. Sabe aquele hino da harpa? Deus vai te guiar com sua forte mão. Pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Deus vai te guiar. Esse anjo está te dando força para a tua família, amém? Rebiná canto, rebiná da súria, rebinácia. Todo o trabalho no Senhor não é vão. Eu vou louvar Deus, mas eu vou deixar aqui já o oráculo para vocês. Falei bonito, né? Vou deixar o oráculo. São aleluia, 3 livros distintos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14. Segundas Crônicas, capítulo 18, verso 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Deixa tudo marcado aí que a gente vai andar. Telemanduri de Camanábia. Bispo, mas como é que Deus te dá tanta coisa assim tu consegue? Muita dedicação e muita busca em Deus e na palavra. Aí o Espírito abre o oráculo, me revela o que Ele quer. E é assim que Deus trabalha comigo. Por isso que às vezes você entrar no canal, você vai ver mensagens de 2, 3 horas. E na unção, que crente tem que ter palavra. Aqui a gente gosta de corinho, gosta de mistério, mas sem palavra, irmão, fica igual espiritismo. Fica lá o povo rodando lá. Sabe qual é a língua do diabo? Io. Isso é língua, irmão. Está repreendido em nome de Jesus. Ainda falam que é igual lá na macumba lá. Aí botam candomblé na internet. Eu quero ver no dia do juízo. E quem faz isso é crente, irmão. E gente que não gosta de luz. Mas isso é uma outra história. Deixa preparada a tua espada aí. Primeiro livro dos Reis 14, 13. Segundo as Crônicas, capítulo 18, verso 24 que eu falei. E deixa preparado Atos 12. Eu não tenho essa memória não, isso é coisa do Espírito. Minha esposa sabe que não. Eu esqueço o celular, o controle da televisão no congelador. Só o Espírito para me guiar. Ele me dá uma palavra muito forte. Foi o pastor que eu vi ontem pregar. Misericórdia, prega muito. Vamos louvar Deus, porque é louvando no vale que você vai ter vitória. Você acredita nisso? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. É louvando no vale que você vai ter vitória. Deus vai te honrar nesse vale. Você diz que está difícil.
parece que isso nunca vai acabar. Quando as coisas estão indo muito bem, outras surgem para tentar te fazer parar. Mas o crente revestido na unção de Deus, ele ora, o milagre vai acontecer. Nada pode abalar a sua fé. Se tem muralhas, Deus vai despedaçar. No meio da fornalha, Deus vai te honrar. Levante sua voz, comece a louvar. É na dificuldade que você vai vencer. É no meio dos vales que você vai louvar. Vai quebrando os laços, tirando os embaraços. No meio do caminho pra você passar. Não tem feitiçaria, não tem maldição. Ele arrebenta tudo e te dá visão. Se ele determinou, ninguém vai impedir. Ninguém se levantou. Vai ter que cair. Vai cair terra. Mas você tem que ser cheio da unção. Busca Deus na palavra. Busca Deus na oração. Jejua, que tu vais ter a vitória de Deus. Olha essa coisa linda. Mas o crente revestido da unção de Deus, ele ora, o milagre vai acontecer. Nada pode abalar a sua fé. Se tem muralhas, Deus vai despedaçar. No meio da fornalha, Deus vai te honrar. Levante sua voz, comece a louvar. É na dificuldade que você vai vencer. É no meio do vale que você vai louvar. Vai quebrando os laços, tirando os embaraços. Do meio do caminho pra você passar. Não tem feitiçaria, não tem maldição. Ele arrebenta tudo e te dá visão. Se ele determinou, ninguém vai impedir. Ninguém se levantou, vai ter que cair. É na dificuldade que você vai vencer. É no meio do vale que você vai louvar. Tirando os embaraços do meio do caminho pra você passar. Não tem feitiçaria, não tem maldição. Ele arrebenta tudo e te dá visão. Se ele determinou, ninguém vai impedir. Ninguém se levantou. Vai ter que cair. Quem se levantou vai cair. É no vale que Deus te dá oportunidade de crescimento. Não murmura não, terra. Cai pra dentro porque Deus é contigo. Vale é para te dar maturidade, terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Ele manda açúrios de prominência. Aleluia. Louvado seja Deus. Ei, eu vou te dizer um negócio aqui. A revelação que Deus me deu há muito tempo. Quando eu comecei a louvar esse louvor, eu estava indo para o monte. Eu tinha comprado, aleluia, eu tinha comprado esse DVD na época. Louvado seja o nome do Senhor. E eu orando no monte, num afã de ser pregador do Evangelho. Aleluia. Eu num afã de ser pregador do Evangelho de Cristo. Meu sonho era ser pastor, cantor, tudo, pregador. E eu comprei esse CD. E eu lembro quando eu comecei a cantar, as pessoas riam de mim. Eu sei que eu não tenho uma voz bonita, mas eu não faço a obra de Deus para que ninguém me aplauda, e nem muito menos diga que eu sou bonito, ou minha voz é bonita, ou minha roupa é bonita. Eu faço o que fui chamado para fazer, entregar a verdade. Gostou, não gostou, me bloqueia. Nós ensinamos a verdade. Deus me deu uma frase, eu vou ver se ela existe e vou registrar a frase desse ministério. Quando o tempo chegar, que Deus ele for, vai dar um tempo para a gente, eu vou escrever ela na parede e vou botar embaixo o meu nome. Eu vou registrar.
Se o Espírito Santo falar contigo, não fique com raiva. Só pregamos a verdade. Telemanto. Não gosto que fale mal de pastora, isso não me interessa. Para mim isso é coisa de crente fofoqueiro, crente sem maturidade. Crente tem que falar da palavra de Deus, se reunir, um tem cântico, outro tem louvor, outro tem mistério, né? Aí conversou muito, aí já dá fome, aí um faz bola, tu traz Coca-Cola, a bispa traz um empadão, a irmã Luana traz lá aquele salgadinho lá que ela faz, que daí lá em Minas, né? Daí em Minas vai trazer o quê? Bolinho de aipim com carne e carne seca. Ô Mara, quando eu for na tua casa eu vou querer bolinho de aipim com carne seca, hein? Tu que vai fazer. Aí nós vamos botar a caixa de som lá na frente e fazer a obra missionária em Minas. E Deus estava falando comigo aqui, que a gente vai fazer uma viagem para Minas ainda. Não sei se é para tua casa, para onde é, mas Deus estava falando comigo aqui, que eu e a bispa ia viajar para Minas. Agora onde? Eu não sei onde Deus vai levar, se é no interior, se é no centro. Eu conheço bem, que na época que eu era professor de karatê, eu viajava muito para Minas, para o interior. Amém? Ela também conhece um pouquinho, viajou. Amém? Mas para fazer missão eu nunca fui. Ela é mais velha do que eu, mais cascuda que eu na obra, então ela entende um pouco mais. Mas é isso aí, irmão. Aí a frase que Deus me deu foi essa. Quando eu estava louvando esse louvor, Jesus ele é bonito, a letra é Colher de Mel, da Glaucia de Paula. Aí como o povo não ouvia muito lá na igreja, aí eu cantava, aí os da igreja zombavam de mim, alguns. Zombavam de mim que a minha voz não era legal. Aí quando acabava o culto, aquilo me machucava um pouco, ainda estava crescendo na fé. Aí eu saindo, uma varoa, um varão, um casal, sempre, irmão, sabe por quê? Deus ele deixa o povo te rejeitar para depois você ser aceito. Foi assim na vida de José. Sábia, você é rejeitado para depois ser solicitado. Pega o rolo. Jefté, filho de uma prostituta, foi rejeitado. Tu não tens herança, tu é filho de uma prostituta. Depois que o pau quebrou, foram procurar quem? Jefté. Eu vou, mas eu vou por cabeça. É terra. Você primeiro é rejeitado, fica coxo para comer na mesa do rei. A matemática de Deus é diferente. É forte, é revelação de Deus. Então Deus falou para mim, filho, aí eu orando, Deus estava começando a me dar intimidade de falar comigo. Eu sempre achei isso lindo, Deus falar na hora assim, Deus falou comigo. Aí eu não entendi, eu ficava procurando Deus assim do lado da pessoa, mas era levar-se. Deus não fala na alma do homem, ele fala no espírito. A ponte de sabedoria de Deus é no nosso espírito, não é na alma. Então, eu cantando, eu levava essa pasta aqui, ó. Eu tenho ela desde quando eu fui líder de mocidade, desde 2010, eu acho. Porque tem alguém que fica bloqueando. Não é? Eu pensava que era o Facebook, aí um colega me explicou que é alguém que fica denunciando, aí o Facebook bloqueia. Eu vou sair e vou voltar aqui no Facebook, amém?